Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional com base nos Salmos. E interessante pensar que o livro de Salmos, de uma forma e de uma divisão didática nas Escrituras, faz parte do que chamamos de livros poéticos, porque utiliza-se de uma linguagem que envolve muito do que se passa no coração do adorador, do Filho de Deus, da Filha de Deus, em que são obras inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, que move, impulsiona o salmista, o adorador, a apresentar-se diante de Deus com todo o seu ser, mas ressaltando muito do que se passa nas emoções do seu coração. Alegria, tristeza, angústia, ansiedade, aflição, êxtase, euforia, não desprezando a razão, o cognitivo, a racionalidade do adorador, mas vemos ressaltado o adorador, o salmista, apresentando-se diante de Deus, em que as suas emoções mais profundas se tornam latentes. Então vemos que uma pessoa conversando com seu Deus, não só com base na sua razão, mas derramando-se em lágrimas, em alegria. E nesse aspecto nós vemos muito da vida de Davi, e ele não foi o único em termos de obras, salmos registrado, mas o quanto que em todo o seu ser, razão e emoção, apresentando-se diante do seu Deus. Minha reflexão hoje se dá no Salmo 26, e eu quero refletir com vocês, e foi também, e tem sido também, minha reflexão pessoal, meu devocional pessoal, em que muitas das orações, ou mesmo canções, poemas, que refletimos e apresentamos diante de Deus, mas que nos faz nos colocar na mesma posição do salmista, do adorador, trazendo para nós, para as nossas vidas, como que queremos nos apropriar das mesmas palavras, e mais do que das palavras, das intenções do salmista, do adorador, como que sendo apresentar diante de Deus a nossa própria oração, a nossa própria súplica, o nosso próprio ser, com todos os sentimentos e razão com que nos chegamos diante de Deus. Então, pensando então no Salmo 26, começo com as seguintes palavras, em que é uma súplica diante do Senhor. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Vamos ler os 3 primeiros versículos e também de uma forma didática verificar 2 aspectos. O primeiro aspecto seria o que pedir para o Senhor, e o segundo aspecto, com que disposição nos apresentamos diante do Senhor. Mas, olhando isso, do que vamos pedir, vamos reconhecer dependência dele. E aqui, pelo menos já estamos vendo 3 aspectos de pedido: sonda-me, prova-me e examina. E vamos ver um quarto, mas vamos no texto. Verso 1: faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade.
tenho confiado no Senhor sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. No primeiro aspecto, que seria a súplica e o pedido do adorador diante de Deus, quero chamar a atenção para 4 pedidos que está aqui ressaltado em destaque por 4 verbos. O primeiro, faze-me justiça. O segundo, sonda-me. O terceiro, prova-me. E o quarto, examina o meu coração e a minha mente. Nós vemos aqui o salmista, o adorador, se colocando diante de Deus e pedindo a ele 4 pedidos para que Deus fizesse sobre ele justiça. A Almeida, tanto a corrigida fiel quanto a atualizada, traz nesse primeiro verbo, julga-me. E aqui na NVI, em outras versões também, faze-me justiça, no sentido de, Deus, estou aqui diante de ti com o meu coração, com a minha mente. Então, faz um check-up sobre a minha vida. Sonda-me, faze-me justiça, discirna-me. E nos versos seguintes, no que ele pede para ser discernido, separado, distinguido daqueles que não se apresentam diante do Senhor, que ele chama de malfeitores, ímpios, chamam de aqueles que se colocam como quem zombam de tudo da vida. Nisso que o salmista pede para ser separado. Deus, ao olhar para a minha vida, que eu não seja contado como quem não tem compromisso com o Senhor, como quem não tem o coração entregue ao Senhor. Tão somente nisso, separa-me para que eu não seja equiparado a quem não se entrega e não confia no Senhor. E ao mesmo tempo ele pede para que Deus o olhe por completo. E nesse exame, nessa sondagem, nessa prova, que mais do que isso, ao ser analisado por Deus e assim se colocar diante de Deus num ato voluntário e confiar que Deus faça esse exame e traga à luz aquilo que precisa ser retificado, aquilo que precisa ser corrigido. Estamos vendo num coração do adorador que ele reconhece não ser perfeito, mas que ele quer ser moldado por Deus. Ele se apresenta diante de Deus: Senhor, olha para a minha vida. É muito semelhante esse Salmo 26 com o tão conhecido Salmo 139. O 139 começa: Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe do meu levantar, do meu deitar. O Senhor me conhece por completo. O Salmo 139 ele começa com afirmações, dizendo daquilo que Deus é capaz. Então não se trata necessariamente de iniciar o salmo pedindo, mas declarando o poder que Deus tem. Deus tem o poder de sondar, Deus tem o poder de examinar, Deus tem o poder de fazer o check-up. Em que o salmista, lá no 139, ele já se apresenta diante de Deus, reconhecendo a eficácia e o poder que Deus tem. Aqui ele começa já com pedido, com súplica. Ele começa se apresentando e suplicando: Senhor, eu me coloco diante de ti, apresento a minha vida diante de ti, meu coração, minha mente, para que o Senhor me examine. E de tal forma que eu não seja contado com os demais, no sentido de ser colocado num bojo só, num grupo só,
com aqueles que não querem nada com o Senhor. Eu quero tudo com o Senhor. Então, ele faz esses 4 pedidos. Então, é interessante, nesse primeiro aspecto, de ver a forma como o adorador se apresenta diante de Deus. Então, isso já nos ensina, Senhor, que eu tenha essa mesma disposição do salmista. Ajuda-me nesse sentido e também, Deus, olha para minha vida, examina-me, sonda-me, ajuda-me a enxergar aquilo que precisa ser afastado do meu coração e da minha vida, porque eu quero estar diante do Senhor com integridade. E aí aqui já é o segundo aspecto com que o salmista já se via. Vou alternar aqui para a gente passar para esse segundo aspecto, o modo como o salmista se via e no sentido em que ele fez esses 4 pedidos. Então veja no segundo aspecto, o modo como o salmista se via diante do Senhor. Também em 4 situações. Ele se colocou, Deus, eu tenho vivido diante de ti com integridade. Além de estar vivendo com inteireza, integridade é isso. Senhor, eu tenho me colocado diante de ti com todo o meu ser, com todo o meu coração, toda a minha mente. Tudo isso que eu tenho vivido para ti. Além disso, eu tenho confiado no Senhor sem vacilação, sem hesitar. Eu confio em ti porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei que eu posso confiar. O Senhor é confiável e eu não tenho vacilado nesse sentido. Aqui, o salmista, com todo o seu ser, ele tem dito que não tem vacilado. Mas em outros aspectos, esse mesmo salmista Davi, ele vai dizer, em um outro estado da sua alma, em que ele se via vacilante. Porque nesse aspecto, como humanos que somos, ora, estamos lá no alto com Deus, ora, estamos tão assim temerosos quanto a nós mesmos, mas que sempre somos desafiados por Deus, chamados, necessariamente atraídos por Ele, pelo seu Espírito, a viver uma vida sem hesitação, a não vacilar. Então, naqueles momentos em que estivermos oscilantes, como ondas, Tiago fala isso, como ondas que balanceiam para lá e para cá, que mais uma vez, ao apresentarmos-nos diante de Deus, busquemos a estabilidade que Ele pode dar em nossas vidas, que Ele pode, como aquele que aplaca os ventos e a tempestade, Ele pode trazer bonança em nossos corações. Então assim, aqui o salmista está dizendo, eu confio. Necessariamente quanto à confiança, a sua confiança não vacila. Nós, em nossos sentimentos e por toda a turbulência da vida, somos suscetíveis a hesitar, a vacilar, a oscilar. Mas que a nossa confiança não venha a hesitar diante de Deus. O terceiro aspecto de como ele se apresenta, ele diz: Deus, o teu amor, em outras traduções, a tua benignidade sempre está diante de mim. Aqui é o reconhecimento do salmista que da parte de Deus, amor e benignidade sempre está diante de nós. E nós, porque humanos que somos, muitas vezes não reconhecemos isso da parte de Deus e focamos muito nos nossos problemas, na nossa angústia, e perdemos um pouco do foco do Senhor. Que isso não venha a perder das nossas vidas, saber quem Deus é sobre nós, o seu amor sempre diante de nós, sempre a nossa disposição, e mais do que disposição, o amor de Deus
nos protegendo, nos acobertando. E mais um quarto aspecto de como o salmista, o adorador, se colocava diante de Deus. Continuamente eu tenho seguido a tua verdade. Verdade de Deus, princípios inegociáveis, princípios totalmente solidificados, petrificados, imutáveis, verdade de Deus em nossas vidas, registrados na sua palavra e confirmados em nossos corações por meio do Espírito do Senhor, que nos faz olhar para as Escrituras, para a verdade de Deus, e nos também apelar, nos desafiar a nos moldar a essa verdade e seguir por ela. Seguir na verdade, andar na verdade, apropriando-se agora das palavras do apóstolo João na sua primeira carta. Andar na luz, como Cristo na luz está, como ele andou, seguir as suas pisaduras. As 4 súplicas do salmista em fazer justiça, em sondar-lhe, em provar-lhe, em examinar, fazer tudo isso de modo que, do jeito que já estamos diante do Senhor, Deus fazer algo mais, trazer à luz aquilo que não estamos enxergando. Então, meu querido e minha querida, que eu e você possamos, diante do Senhor, como o salmista aqui se apresentou: Deus, sonda o meu coração, prova-me, examina-me por completo. E eu já tenho andado com o Senhor em verdade, com o seu amor e benignidade diante de mim, com todo o meu ser, vivido com integridade, mas sempre há algo mais que não estou vendo, que não estou enxergando. E é isso que eu peço diante do Senhor. Deus, que eu possa ter a minha vida aperfeiçoada. Senhor, faça algo mais em minha vida. Aqui, pedido e disposição, súplica e posicionamento do adorador diante de Deus. Senhor, continue a fazer a obra, a tua obra perfeita na minha vida. Então, assim, primeiro parte da disposição. O quão dispostos nós estamos para ser trabalhado, moldado por Deus, como nas diversas ilustrações em que Deus faz da nossa vida. Nós somos barro, somos argila, em que Ele é o oleiro, em que tem as nossas vidas em sua mão para nos fazer, nos dar forma. E que forma é essa? Ser um vaso, um instrumento, um recipiente para ser usado por Ele, à disposição dele, e ser preenchido por meio do teu Espírito sobre nós, em que muitas vezes o Espírito Santo é comparado ao óleo, aquilo que vai ser condicionado dentro desse recipiente. Que Deus possa fazer isso das nossas vidas, mas o que cabe a nós? Colocar aqui como salmista, apresentarmos-nos diante dele por inteiro. Isso é a integridade, a inteireza. Não ter reservas da nossa vida na qual não queremos apresentar diante de Deus ou queremos ocultar. Isso não é possível. Mas Deus vai trabalhar em nós aquilo que vamos oferecer para Ele trabalhar em nós. E o que oferecer? Tudo. E isso é integridade. Tudo. Oferecer tudo de nós. E com essa oferta, com esse mover diante de Deus: Senhor, toda a minha vida está aqui diante de ti. Então, Pai, faze justiça, sonda-me, prova-me, examina-me por completo. Isso
traz muito benefícios para a nossa vida. E não só olhando só pelo benefício, mas simplesmente como olhando da ótica de Deus. O que ele merece tudo. Então, o tudo que podemos oferecer é essa nossa vida. Então, é ela que temos que apresentar diante do Senhor. Deus, eu oro, apropriando-me, Senhor, das palavras do salmista e intercessão também por todo irmão, irmã, por toda pessoa, Deus, que vai ter acesso a essa oração, a essa mensagem do Senhor. Pai, sonda as nossas vidas, Senhor. Examina-nos por completo. Prova o nosso ser, ó Deus. Pai, que sejamos contados como pessoas que têm total disposição de se entregar a Ti por completo, com integridade, seguir pelo caminho da verdade, ter diante das nossas vidas, diante dos nossos olhos, o que já está presente, o Teu amor, a Tua benignidade, ó Deus. Senhor, que as nossas vidas, toda ela, seja movidas, apresentada diante do Senhor, confiando, com toda a confiança, sem hesitar, sem vacilar, confiando que o Senhor não somente é plenamente capaz de operar em nós o aperfeiçoamento, mas sim que não venhamos a hesitar de entregar a nossa própria vida diante do Senhor, porque o Senhor merece tudo, por, por toda a sua infinitude, por toda a sua majestade. O Senhor merece o que podemos oferecer das nossas vidas, e essa é a nossa oração, a minha oração, que faça em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor, e que eu e você juntos possamos por completo nos apresentar diante de Deus confiando que Ele não somente pode fazer tudo isso, mas que Ele vai fazer isso, porque Ele também tem muito interesse em ver nós, eu e você, cada vez mais próximos diante dele. Tenha um excelente dia no Senhor. Fica com Deus.